Se deu uma boa noite a todos, mais uma vez aqui, né? Friozinho, muito gelado. Nosso encontro, né? Aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com mais uma leitura da Bíblia, o Ministério da Reconciliação. Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 21, onde Paulo, né, fala sobre o Ministério da Reconciliação. Então ele pede para que nós nos reconciliemos primeiro conosco, depois com Cristo e depois com Deus. E assim por diante com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com aqueles que possam ter nos maltratado um dia, né? A reconciliação, que ela possa ser feita enquanto estivermos em vida, né? Quanto mais rápido nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos ou com os nossos adversários, como Jesus costumava falar, para nós é melhor, né? Porque ele diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo, os embaixadores da paz. E por que a gente não compreende isso, né? Não nos compreende como embaixadores da paz? Por intermédio de Jesus Cristo, nós nos reconciliamos com Deus. O Deus aquele que Jesus nos apresentou. Boa noite, Celinha. O Deus que Jesus nos apresentou. O Deus do amor. Não aquele da guerra, não aquele da ira, não aquele da vingança, né? O Deus do amor. Aquele que nos presenteou com vários avatares que nos trouxeram instruções maravilhosas, mas principalmente nos presenteou com Jesus Cristo, né? Enviou para nós a bênção de ter, habitando o planeta, um ser, um espírito tão iluminado, né? E o que ele fala para nós aqui também é que o tempo é agora, né? A gente costuma às vezes deixar para depois, porque amanhã eu vou fazer tal coisa, porque outro dia eu vou fazer tal coisa, porque eu vou procurar o fulano quando der. Não, mas o tempo é agora, o tempo da oportunidade é o hoje. Esse é o momento, né? Tem uma história que o Divaldo Franco conta nas palestras dele, de uma colega de trabalho que ele tinha quando ele trabalhava no INSS, que naquele tempo era outro nome, mas era INPS. Era antes do INPS, ainda era outro nome, era Previdência não sei do que lá. Ele trabalhava lá no que hoje é o INSS. E ele tinha uma colega que era muito ranzinza, muito rabugenta, sabe? E ela comprou uma coleção de livros e ela dizia assim, quando eu me aposentar, eu vou ler esses livros. E ele lia muito, né? Lia muito, gostava muito de ler, e aí ele ficou encantado com aqueles livros, que ele queria muito ler aqueles livros, e perguntou para ela, fulana, você podia me emprestar os seus livros para eu ler, né? Porque afinal de contas, ler, ele é muito engraçado, o Divaldo falando, porque afinal de contas, ler não gasta, né? Eu lhe devolvo os livros depois. E ela disse, não, os livros são meus, são novos, e eu quero ser a primeira pessoa a ler. Quando eu me aposentar, eu vou ler esses livros. Pois então, não é que a mulher morreu e não leu os livros, né? E não emprestou para ele ler o livro. E ele é muito engraçado, então ele fez uma piada com isso, né? Então ela morreu, eu não li os livros, ela não leu, ninguém leu os livros. Nem sei que fim levaram os livros. Porque a gente tem essa mania, né? Esse hábito de deixar para depois. Quando puder eu vou fazer tal coisa. Quando, né, tipo, tu é criança, quando tu for adolescente, tu vai ser feliz. Daí tu é adolescente, daí tu diz que quando tu te formar no colégio, tu vai ser feliz. Quando tu te forma no colégio, tu diz, quando eu me formar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos.
e a gente nunca vive o momento do agora, que é o que mais importa, né? Então aqui ele diz assim, ó, que o momento de nos reconciliar é hoje, é o agora. Esse é o momento. E agora é o momento para tudo. É o momento para sermos felizes, é o momento para lermos um bom livro, é um momento para ouvirmos uma boa música, né? Para estudar, para tudo. Tudo que a gente quer fazer, esse é o momento. Porque o passado já passou e o futuro a Deus pertence. O amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que a gente está vivendo agora. Então, que a gente possa viver o agora da melhor maneira possível, né? Proporcionando a nós mesmos e aquelas pessoas que nós amamos, que estão conosco, as melhores coisas. Quantas vezes, né, a gente vai lá, compra um jogo de louça bonito e guarda só para as visitas, né? Deixa lá guardado para as visitas. E aí a visita não vem, e aí tu não usa e deixa lá. Por que a visita é mais importante do que você, né? Por quê? Use sua melhor louça para você comer. Use seu melhor talher para você comer. Cozinhe aquela comida que tu gosta de comer. Não só para quando tem visita. Para só você e sua família também. Porque o hoje é o que importa. Esse é o momento. O agora é o momento, né? De tu viver e ser feliz, fazer as coisas que tu gosta, né? E as coisas que te fazem bem. Que tu possa sempre olhar no espelho e dizer, né? Você é uma pessoa importante para mim. Quando estiver olhando no seu rosto no espelho, perceber, você é uma pessoa importante para mim. Você é a pessoa mais importante para mim. Porque se eu não estiver bem, as pessoas ao meu redor não vão estar, né? Então que a gente possa sempre buscar o melhor para nós, né? Isso não é egoísmo, isso é consciência de que se tu estiver bem, tu vai conseguir fazer as outras pessoas estar bem ao teu redor também. Porque não vai conseguir ajudar ninguém se tu também não estiver bem, né? Então, o momento da nossa vida é o aqui e o agora, né? Que a gente possa sempre compreender isso de verdade. Não precisava nem Jesus Cristo vir nos dizer isso, né? A gente tinha que ter essa consciência de que a vida é um átomo. Quanto mais rápido a gente conseguir compreender as coisas, melhor vai ser a nossa estadia aqui no planeta. E quando nós deixamos para depois, né? Nós estamos adiando os nossos sonhos, os nossos desejos e possivelmente a gente não vai fazer nunca, né? A gente não vai usar aquela louça bonita nunca, a gente não vai ler aquele livro nunca, nós não vamos assistir aquele filme que a gente está esperando o momento certo para assistir, a gente não vai fazer nunca, porque pode ser que amanhã a gente já acorde desencarnado do outro lado. E aí lá do outro lado, se a gente for para um lugarzinho legal, as prioridades serão outras, né? As prioridades não vão ser as mesmas que a gente tem enquanto está encarnado. Então a gente não vai fazer mais. A gente vai ter outras prioridades e vai fazer outras coisas. Então a gente não vai fazer mais aquilo. Não vai mais arrumar uma mesa, não vai mais cozinhar, não vai mais utilizar uma louça bonita e os copos de cristais que ficaram guardados no armário vão ficar ali. Se alguém utilizar, muito que bem, mas muitas vezes aquilo que a gente dava tanta importância, outras pessoas não dão. Então, talvez ninguém queira utilizar eles, porque ficaram ali guardados, com medo de ser quebrado,
E a gente deixa de viver o aqui e o agora, pensando no amanhã, que pode não vir, né? Então, o momento de nos reconciliar, o momento de cooperar com Deus é o hoje, né? E cooperar com Deus é quando a gente consegue, através da nossa reconciliação conosco mesmo, né? Auxiliar os nossos irmãos que necessitam. Quando a gente consegue priorizar a nossa saúde, o nosso bem-estar, mas também sabendo que se nós temos saúde, se nós estamos bem, que a gente pode auxiliar os nossos irmãos. Porque sempre tem alguém precisando do nosso auxílio. E às vezes pessoas que estão muito longe, eu sempre falo, né? Vocês devem... Quem ouve as minhas conversas sabe, eu sempre falo que uma das coisas que a gente pode fazer muito bem pelos outros é orar. Quando a gente não tá perto, quando a gente não consegue alcançar um prato de comida, quando a gente não consegue alcançar um agasalho, quando a gente não consegue se aproximar da pessoa porque ela tá muito longe, a gente ora por aquela pessoa para que ela possa receber de alguém que está mais próximo o auxílio que ela precisa naquele momento, né? Que ela possa receber um agasalho nessas noites frias, né? Que ela possa receber um prato de comida, porque, gente, é muito triste, né? Para nós que temos uma cama quentinha, de manhã, nesse frio, não dá vontade de levantar. É muito bom ficar na cama. Imagina para aquelas pessoas que não têm essa cama quentinha, né, Miriam? Aí a gente tá aqui, ó, todo mundo assim, ó, se entroxando, porque tá muito frio. E a hora que a gente deita, a gente não tem vontade mais de sair da cama. Imagina para aquelas pessoas que não têm essa cama, que dormem ao relento, né? Enrolado em panos sujos, muitas vezes saco plástico, para poder tentar conservar um pouco mais de calor, né? Então, se a gente não tem condição de fazer algo por essa pessoa, que a gente possa pelo menos orar por ela. Orar e pedir para o Pai ter, né, se compadecer, que alguém possa se aproximar dessa pessoa e auxiliar, né? Nós estávamos falando aqui agora também com relação ao ciclone, né? Quantas pessoas ficaram desabrigadas, quantas pessoas perderam tudo, né? A água invadiu suas casas, perderam roupa, perderam alimento, perderam tudo. Já não tinham muito, né? Uma grande maioria já não tinha muito. Então, tu imagina perder aquilo que já era pouco. Então, que a gente possa ter essa consciência de fazer pelo menos um grupo de oração, né? Para que os mentores consigam conduzir quem tem condição de ajudar essas pessoas até elas. Olha só que maravilha, né? As nossas orações fazem milagres. Isso é verdade. A gente conseguir fazer um grupo de orações só para orar pelas pessoas que perderam tudo nesse momento, que a gente possa fazer isso. E se não puder fazer um grupo, ora sozinho. Porque se tiver outras pessoas também orando, isso já se torna uma corrente, né? Então a gente sempre vai poder fazer algo por alguém. Sempre. Pelo menos uma oração é fato que a gente consegue fazer. A gente não conseguir levar um prato de comida, não conseguir dar uma roupa, não tiver nada material para doar, a gente consegue, através das nossas preces, conduzir alguém que possa ajudar as pessoas que estão necessitando. E especialmente também, a gente, por favor, quem lembrar, sempre que for fazer as suas preces, orem pelas pessoas que estão nos hospitais. Orem pelas pessoas que estão enfermas, mesmo não indo até o hospital para fazer essas orações.
Orem dirigindo seus pensamentos às pessoas que estão enfermas nos hospitais, porque isso faz toda a diferença na vida delas. Então a gente consegue ajudar muita gente de dentro de casa, debaixo das nossas cobertas quentinhas, a gente consegue ajudar muita gente através das nossas orações, né? Então, a reconciliação com o mundo, a reconciliação com Deus que Jesus nos pediu é isso. A gente compreenda o nosso papel nesse mundo, nesse planeta, e que a gente haja fazendo aquilo que a gente pode fazer para ajudar o planeta e as pessoas que nele habitam, claro. Então, da minha parte hoje era isso. Vamos passar para o mentor, né? Hoje quem vai falar conosco é o seu Oxóssi. Faz bastante tempo que ele não aparece por aqui. E hoje ele vai trazer uma mensagem, né? Que sempre são boas as mensagens deles, né? Então não preciso nem dar muita explicação. Um salve os filhos, um salve a todos, um salve os caboclos das matas, um salve os caboclos das pedreiras, um salve a todos os caboclos de todas as nações. Oxóssi vem do fundo da Mata Verde trazer para os filhos as palavras que o nosso Senhor Jesus deixa. Pode causar estranheza para os irmãos ver um caboclo da mata sentado, conversando, explicando as coisas da vida. Mas o Espírito, como Jesus disse, sopra de todos os lados, da forma que se faz necessário. Ali está o Espírito. Se se faz necessário que grite, que gire, que fale, que converse, ali estaremos. Porque a distinção das coisas quem faz é o encarnado. Os desencarnados, trabalhadores na seara do Jesus, agem da forma que for necessário para que as pessoas possam receber o seu auxílio e a orientação que for preciso. Então não cause mais estranheza para os irmãos quando vê um caboclo falando. Porque aquilo que nos é ensinado não importa aonde estamos. Nos é ensinado para que possamos propagar aquele ensinamento. E hoje vamos falar aqui de reconciliação. O que é reconciliação? É rever as atitudes mediante a vida, ao outro, ao Criador. Reconciliar é reunir de volta, é trazer para perto aqueles que um dia se afastaram.
é reunir em nome de Deus. Se vê muito no planeta Terra as pessoas se indispondo, se afastando, se isolando um dos outros por motivos banais. Quando se percebe, já nem se conversam mais, já não se veem, não se falam, os laços vão se esvaindo e se acabam. E o propósito daquela vida, que era estar juntos para aprenderem a se reunir, a se reconciliar, fica perdido. Jogado ao léu. O orgulho é uma coisa que faz isso, afasta uns dos outros. Porque para reconciliar é preciso que o orgulho seja jogado de lado. Para reconciliar é preciso que a humildade venha na frente. Enquanto o eu não superior, o eu matéria, falar mais alto do que o eu superior, estaremos em constante desavença, em constante desarmonia. E não percebemos que queremos a mudança do mundo, a mudança do paradigma, a mudança de posicionamento mediante a vida para os outros. Porque os outros precisam se modificar internamente. Nunca sou eu que preciso modificar. Sempre são os outros. Porque a mudança do planeta só ocorrerá quando os outros se modificarem. Mas não percebemos que o que nós queremos de mudança no outro é a mudança que eu preciso ter. Porque tudo aquilo que eu vejo de errado no meu irmão é o reflexo dos meus erros. Mas aí eu sigo ainda assim a vida, me sentindo correto dentro das minhas atitudes e posicionamentos, olhando aos meus irmãos de uma forma: por que que não muda? Por que que essa pessoa é dessa forma? Por que, como que o mundo vai se modificar se fulano e beltrano e ciclano são desse jeito? E eu onde fico nessa história? E a minha responsabilidade mediante ao mundo fica onde? Como que eu vou me reconciliar comigo mesmo, conforme Jesus indicou? Reconcilia-te consigo, reconcilia-te com o teu irmão, com Jesus Cristo, então te reconciliará com Deus. O primeiro passo é consigo mesmo.
tendo as mudanças necessárias para que tu tenha uma vida diferente. Porque enquanto você age a encarnação inteira ou encarnações após encarnações da mesma forma, os resultados das suas experiências serão sempre os mesmos. Enquanto eu tento modificar o meu irmão, eu esqueço que a principal mudança precisa estar em mim. E uma coisa que a filha falou é muito interessante. O ser humano encarnado, ele vive o amanhã. Ele vive pensando o que farei amanhã. E o amanhã mesmo, se não o futuro. Vive pequenos futuros. Hoje eu já estou programando o que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu preciso acordar, eu preciso tomar café, eu preciso fazer tal coisa no trabalho, eu preciso almoçar. Então, eu já programei o amanhã. E o agora? Agora, nesse exato momento, eu vou fazer o quê? Pensar no amanhã. Porque o ser humano encarnado, ele não sabe viver o aqui e o agora. Não sabe. Porque se pensar no agora, se torna um ser vazio. Porque não consegue compreender o que eu estou fazendo agora. E acaba não vivendo, porque está sempre no amanhã. Deixa de presenciar essa folha, não percebe. Deixa de perceber uma canção, um animal, um copo com água. Agora, esse copo com água está aqui e ele vai molhar os lábios. E o que eu sinto quando tomo um gole de água? Qual o prazer e a satisfação que isso me dá? Não se percebe. Pega o copo automaticamente, molha os lábios, sacia a sede, nem se sabe por quê, porque não prestou atenção no agora. Não sabia que podia olhar que esse copo tinha uns peixes e que tinha água e que a água estava fresca e que essa água foi fluída pelos mentores e que ela te proporciona um alívio. Não percebe. O agora é vivido no automático, daquilo que se foi preparado no ontem. E enquanto se vive o agora no automático, estamos preparando o amanhã. E esquecemos. Quando se tem filhos pequenos,
o agora deles é sensacional, mas não percebemos. Pensamos, quando crescer, vamos fazer tal coisa, quando crescer eu vou estar liberto para fazer outras coisas. E o agora se torna tão insuportável porque eu prefiro viver no amanhã, para que aquilo passe muito rápido. Se o filho chora, eu saio de perto para não ouvir o seu choro, ao invés de perceber que aquele agora é o momento para eu entender o seu choro e fazer daquilo ali ele ser uma pessoa melhor amanhã. E quando temos filhos adultos, continuamos a nos preocupar. E queremos que passe para outra fase, como diriam, não? Que passe, que venha outra. E quando percebemos, já não temos mais tempo. Porque o amanhã já não virá mais. E como vamos viver o agora sem poder pensar no amanhã? Como vamos resolver uma questão agora? Ou como vamos ser felizes agora? Então passamos a encarnação inteira esperando o momento para sermos felizes. E o momento não veio, porque nós programamos tudo o amanhã. Então, passou-se 80, 70, para outros menos, para outros um pouco mais. E voltamos, desencarnamos e voltamos à pátria. E aí lá, olhamos para trás e ficamos nos perguntando: o que eu fiz do meu agora? Ele já não existe mais. E se eu tivesse feito diferente? E se não dá? A diferença tem que ser feita agora. A mudança tem que ocorrer hoje, no exato minuto em que está se vivendo. Porque o amanhã, quando chegar, a gente viverá ele plenamente como o nosso agora. Porque como Jesus mesmo disse na Bíblia, os pássaros, eles voam sem se preocupar se eles vão ter roupa para vestir, alimento para comer, porque eles sabem que o Criador proverá isso para eles. As flores têm as suas melhores vestes sem se preocupar com que roupa vão vestir, porque elas sabem que Deus proverá. O único ser que se preocupa com o amanhã é o ser humano encarnado, que não sabe aproveitar e agradecer cada segundo
do seu agora. Muito complicado isso, né, meus irmãos? Mas estamos aqui trazendo algumas palavras para os irmãos refletirem, trazendo, juntamente com os ensinamentos de Jesus Cristo, uma reflexão para que pensem e percebam quanto amor se desperdiça pensando no que se vai fazer amanhã ou semana que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou quando se aposentar, ou quando tirar férias. E aí então quando chega lá, não fez nada do que poderia ter feito. Que possam perceber a importância de viver aqui e agora. E que o Criador compadeça de cada um dos irmãos na terra, dando a orientação necessária para o seguimento das suas encarnações, abençoando a cada um dos irmãos com o reconhecimento de se perceberem ativos no momento atual. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Um salve a todos os irmãos da terra. Boa noite a todos e até a próxima.